Olá, pessoal! Na nossa aula de história hoje, nós vamos estudar os períodos históricos. Vamos lá? Os historiadores, pessoal, eles estabeleceram uma divisão na história da humanidade para buscar agrupar os acontecimentos na passagem do tempo. Aqui nós vamos chamar essa divisão de períodos históricos. De acordo com essa divisão, nós temos 5 períodos históricos que vocês podem ver aí nessa linha do tempo. Nós temos a pré-história, a antiguidade, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Na Idade Contemporânea, eu puxei ela aqui para baixo porque não cabe aí na tela de vocês. A pré-história, ela inicia lá no surgimento dos antepassados dos seres humanos, lá nas primeiras características de vida humana. Depois nós temos a antiguidade. A antiguidade é o próximo período que ela tem como marco inicial a invenção da escrita, lá pelo ano de 4000 antes de Cristo. Depois nós temos a Idade Média. A Idade Média, ela inicia no ano de 475. 475, já depois do nascimento de Cristo, com a queda do Império Romano do Ocidente. Depois nós temos a Idade Moderna, que inicia com a queda do Império Romano do Oriente, em 1453. E depois nós temos a Idade Contemporânea, não é? Que ela inicia com a Revolução Francesa em 1789 e vai até os dias de hoje. A seguir, eu vou explicar cada um desses períodos para que vocês possam compreender melhor. Nessa divisão por períodos da história, nós temos a pré-história como sendo o primeiro período. A pré-história, ela tem início com os primeiros sinais, com os primeiros vestígios humanos. Vejam aqui nessa imagem como cientistas eles colocam o processo de evolução humana. E nessa outra aqui, vocês podem ver como os grupos humanos se organizavam na pré-história. A pré-história, ela tem o seu fim, né, de acordo com os historiadores, com a invenção da escrita. É importante sabermos, né, que o surgimento desses antepassados dos seres humanos modernos, né, ocorreu, né, há cerca de 4 milhões de anos. E a pré-história ela vai até 4000 a.C., o período onde que tem o início dos registros escritos, ou seja, da invenção da escrita. A escrita ela foi inventada por volta do ano 4000 antes do nascimento de Cristo. Como vocês podem ver aí por essa imagem, a escrita ela era, né, inicialmente representada por desenhos. Nós temos como segundo período a Antiguidade. Ela tem início, né, aproximadamente no ano 4000 a.C., com a invenção da escrita, e vai até o ano 476, já depois de Cristo, que é a época do enfraquecimento e queda do Império Romano do Ocidente, que eu vou explicar para vocês. Nesse período da antiguidade, muitos povos eles já se fixaram, desenvolveram a agricultura, o pastoreio, né, a metalurgia, que é o trabalho com os metais, e o comércio. Nesse período surgiram as grandes civilizações, como a egípcia, a grega e a romana. Entre as civilizações que se organizaram durante o segundo período histórico, o período da Antiguidade, nós temos a civilização egípcia. Eles se destacaram, né, sobretudo pelo uso das águas, as águas do rio Nilo, né, onde que eles se instalaram. Foi na civilização egípcia que nós temos bastante contribuição em relação à agricultura. Os egípcios, vocês devem conhecê-los, né, por conta dos grandes monumentos, né, que são as pirâmides, ou então vocês já escutaram falar nas múmias, nos faraós. A civilização egípcia, ela é bem conhecida
por essas características. Durante a Antiguidade, nós tivemos também a organização de uma civilização que é muito importante, que é a civilização grega. Ela é muito importante porque ela trouxe contribuições culturais para todos os outros povos. Por exemplo, vocês já ouviram falar na palavra democracia, que significa governo do povo, né? Essa palavra, esse conceito, ele foi criado da Grécia Antiga, não é? Eles tinham uma organização dentro da cidade deles. A civilização grega também é conhecida por sua mitologia, né? Pelos deuses gregos, né? Que eles tinham. E também muito ali, por exemplo, pela arquitetura, pelos seus grandes templos. E a última civilização que eu vou destacar aqui durante a Antiguidade, que é o segundo período da história, é a civilização romana. Com certeza vocês também já escutaram falar nos romanos, lá em matemática, nos algarismos romanos. Os romanos, eles construíram um império muito grande. Vocês podem observar aí na imagem no mapa, né? Todos esses daqui eram o Império Romano, né? Que eles construíram a partir das suas invasões, das suas lutas, não é? E daí no Império Romano nós dividíamos o Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Quando os romanos, né, eles perderam o Império do Ocidente, nós temos o fim da Antiguidade. Com a queda do Império Romano do Ocidente, né, nós temos ali o início da Idade Média, por volta do ano de 476. A Idade Média, né, que vai iniciar aí no ano de 476, ela tem o seu fim no ano de 1453, né? E o que aconteceu? Foi quando Constantinopla, né, o centro do poder cristão no Oriente, foi tomado por muçulmanos. É um período, né, que foi marcado por uma forte influência da religião cristã. No continente europeu, na Europa, a economia era baseada na agricultura e no servilismo, né? Dos camponeses aos senhores feudais, que eram os donos das terras. Nós temos aí um regime que vocês vão escutar bastante, né? Que é o feudalismo. O feudalismo, né, era um sistema de organização que era marcado por essas características aí, por esse movimento que vocês podem ver na imagem, né? Nós tínhamos o clero, que era a igreja, né, mais os reis, os donos das terras, que eram a nobreza, né, que eles colocavam as pessoas para serem seus servos e cuidarem das terras. Na Idade Média também nós tivemos as cruzadas, não é? Elas foram expedições militares organizadas pelos cristãos europeus, né, com o objetivo de reconquistar Jerusalém e outros lugares por onde Jesus teria passado em vida. Então nós temos aí, né, a mostra que durante a Idade Média houve uma disputa entre cristãos que eram da Europa e muçulmanos que eram de certa região ali da Ásia para buscarem, né, se apropriar ali de Jerusalém. Entre essas diversas disputas que ocorreram na Idade Média, a queda de Constantinopla, né, ela é um marco, né, o marco do fim da Idade Média. A queda de Constantinopla, que era, né, a região do Império Cristão no Oriente, ela foi tomada pelos turcos. Atualmente, Constantinopla é a cidade de Istambul, na Turquia. Quando Constantinopla tem sua queda, né? Utiliza-se essa palavra queda, mas quando ela foi invadida e tomada pelos turcos, né, pelos muçulmanos, né, nós temos o início do quarto período da história, que é a Idade Moderna. Ele inicia em 1453 e vai até 1789. Professor, o que aconteceu em 1789 para ser considerado o fim da Idade Moderna? Aconteceu a Revolução Francesa e o enfraquecimento do regime monárquico na França.
Regime monárquico é aquele constituído por reis, né? Que o rei tem o poder sobre todo um território. Nesse período da Idade Moderna, houve uma grande expansão da Europa, né, para diferentes partes do mundo. Se vocês se localizarem aí pela linha do tempo, vocês vão ver aí que a chegada dos portugueses no Brasil foi em 1500, então foi durante o período da Idade Moderna, né? Então, os europeus, né, eles se expandiram, né? Eles buscaram aí novos rumos, né, como a Ásia, a África e a América, em busca de produtos para eles comercializar. Como vocês podem ver aí na imagem, nós temos o período de expansão marítima, né? A expansão através dos mares, né? Em busca de produtos, né? Os europeus eles vão buscar produtos, né? Para comercializar, né? Eles vão buscando ali na América, na África. É um período aonde o comércio ele começa a ganhar força, não é? E o uso da terra, né, o uso ali da propriedade de terras, o próprio feudalismo que eu tinha explicado anteriormente, começa a enfraquecer. É um momento também em que há o enfraquecimento do regime monárquico, né, o enfraquecimento dos territórios dominados pelos reis, porque o povo começa a ficar insatisfeito, não é, com esse regime, né, porque eles estavam já passando muito sofrimento, muita pobreza, muita fome. E é nesse período que nós temos a Revolução Francesa, que é um acontecimento muito importante na história, porque nela começa um grande processo de universalizar. Quando eu falo universalizar, eu falo para todos, não é? Garantir para todos direitos sociais, né? Liberdades, né? Os direitos à educação, direito à saúde. Então, a Revolução Francesa, ela começa a considerar, né, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Com o fim da Idade Moderna, ali com o marco da Revolução Francesa em 1789, nós temos o início da Idade Contemporânea, que ela vai até os dias de hoje, né? Na Idade Contemporânea, nós temos a industrialização na Europa, né? Onde as manufaturas e fábricas começaram a se expandir e utilizar novos recursos para aumentar a produção. Eu vou explicar para vocês o que são as manufaturas, né? E daí, na Idade Contemporânea, nós temos esse grande movimento, né? Que a população ela começa a deixar o campo e vai começar a viver nas cidades. E daí também, né, nesse momento, muitos países europeus eles estabeleceram novas colônias na Ásia e na África para explorar a matéria-prima que precisavam na indústria. Esse daqui que são os regimes de manufaturas. Manufaturas é produzir com trabalho manual, não é? Um processo em que o manufatureiro ele vigora a divisão do trabalho, onde cada operário ele vai realizar uma operação utilizando instrumentos individuais, não é? Então começa ali um faz uma parte, o outro faz outra parte, né? E daí a gente vai ter uma divisão de trabalho manual. Durante a Idade Contemporânea, um grande destaque é a industrialização, não é? É a partir dessa ideia de industrialização na Europa que né, que a sociedade começa a se expandir, a utilizar e aumentar a produção. Durante a Idade Contemporânea, né, nós temos também os processos de colonização. O que acontecia, né? Nós tivemos lá a expansão marítima, os europeus eles conquistaram outros territórios e eles começaram a explorar, né? Tirar o que tinha desse território de riquezas para que eles pudessem juntar mais e mais dinheiro, não é? Nós temos aí a África, que foi um continente em grande parte explorado pelos europeus. Nós temos também o Brasil, que ele foi explorado e colonizado pelos portugueses. Eu espero que vocês tenham entendido os principais períodos históricos, que só lembrando, né, é a pré-história, a antiguidade, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Essas marcações dos períodos históricos foram determinadas pelos historiadores.
E não pelas pessoas que viveram esses eventos históricos, né? Não foi uma pessoa que vivenciou lá a Revolução Francesa que marcou, olha, aqui vai terminar, né, a Idade Moderna. Ou não existe uma divisão exata do tempo histórico como um calendário, tá bom? É isso aí, pessoal. Bons estudos.